Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse estudo do Vem Segue-me para 2023. Eu sou o Lucas Guerreiro, eu comecei a estudar as escrituras online fazendo vídeos já há alguns anos. Nós cobrimos todos os livros de escrituras sagradas que nós temos, ou seja, as obras padrão. Estudamos o Novo Testamento, que é parte da Bíblia e que nós vamos estudar esse ano, mas há 4 anos atrás nós estávamos começando o estudo dele. Depois nós estudamos o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Então nós passamos a estudar a história da igreja. Junto com a história da igreja, que é Doutrina e Convênios, nós estudamos parte da Pérola de Grande Valor. Então nós terminamos o ano de 2022 estudando o Velho Testamento, que foi maravilhoso para mim e acredito que para vocês também estudar esse livro foi muito especial. Nós aprendemos mais sobre a ansiedade que eles tinham por receber o Messias e que nós vamos ver agora no Novo Testamento a realização das muitas profecias que foram feitas. Então, o Vem Segue-me, para quem não conhece, é um guia de estudo inspirado pelos profetas de Deus nesses últimos dias, para que os indivíduos, famílias e a igreja possa estudar as Escrituras. E hoje é uma aula introdutória, eu estou usando como parâmetro para esse vídeo o guia, e a primeira aula ela está marcando do dia 26 de dezembro a 1º de janeiro. O que acontece? Esses vídeos do Vem Segue-me, eles são feitos pensando no formato de podcast. Por isso, os vídeos não são muito bem acabados. Eu até estou gravando um vídeo junto com o áudio. Mas se você quer acompanhar o Vem Segue-me tradicional que eu posto no canal Videira Verdadeira do YouTube, você vai lá domingo à tarde, vai ter um novo vídeo. E esse vídeo e também esse podcast se referem à semana seguinte, ou seja, começando na segunda-feira e indo até o outro domingo, é o período de 7 dias que a gente tem para estudar a designação conforme colocada aqui no manual do Vem Segue-me. Então, a designação para essa última semana de 2023, e vai até dia 1º de janeiro, é que nós somos responsáveis por nosso próprio aprendizado. Então, eu falei para vocês que o guia ele foi preparado para indivíduos, para famílias e também para a igreja. Mas nós não podemos esperar que outras pessoas nos deem o conhecimento do Evangelho que Deus quer nos dar. Sou muito grato pelos excelentes professores que tive, começando pelos meus pais, que me ensinaram o Evangelho de Jesus Cristo em casa, passando pelos professores da primária, chegando aos professores dos jovens, das organizações dos jovens que nós temos na igreja. Sou muito grato pelo seminário, aqueles 4 anos que eu fiz um estudo das Escrituras com 7 diferentes professores, porque me mudava bastante. Foram incríveis. Eu sou grato àqueles homens e mulheres que dedicaram a vida deles, parte da vida deles, para ensinar os jovens, e eu aprendi bastante estudando as Escrituras. Depois disso, meus companheiros da missão, meus líderes na missão, meus presidentes de missão e suas esposas, todos eles grandes professores. Meus instrutores no CTM, enfim, foram muitos bons professores que eu tive. Mas os bons professores não substituíram meu estudo individual das Escrituras. De fato, eu acredito que eu não teria adquirido conhecimento das doutrinas e dos convênios da mesma maneira da mesma maneira que eu tenho hoje, se não tivesse estudado por conta própria, se eu apenas contasse com o conhecimento de outros. Então, eu convido vocês a fazer metas nesse ano de estudar profundamente as doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês vão ter esse guia maravilhoso para te ajudar, mas vocês não precisam se limitar a isso. Vocês podem buscar outros recursos que existem pela igreja
e por outras organizações que apoiam a igreja, como por exemplo a Central das Escrituras, né? Videira Verdadeira, Central do Livro de Mórmon, tem tanta coisa boa para vocês estudarem e aprenderem. Mas eu quero fazer uma advertência sobre esses outros muitos materiais que nós temos. Muitas vezes na minha juventude, enquanto eu estava aí estudando o Evangelho de Jesus Cristo, a história da igreja, eu ficava um pouco chateado porque não havia mais livros publicados em português. Eu sabia, através dos missionários norte-americanos e de outros irmãos e irmãs que haviam visitado os Estados Unidos, que havia uma biblioteca enorme, uma biblioteca dos santos dos últimos dias, onde membros da Igreja Fiel escreviam sobre diversos tópicos. Havia também pesquisa acadêmica feita por membros da Igreja Fiel. E todos esses materiais, esse rico acervo, apenas estava disponível em inglês. Um pouco tinha sido traduzido para espanhol e um pouquinho tinha sido traduzido em português. Por isso, eu era fascinado para descobrir materiais que tinham sido publicados em português e de alguma maneira tinham desaparecido, né? Não estavam mais à venda na lojinha próxima ao templo ou ninguém tinha acesso. Eu lembro uma vez que o presidente de estaca da São Paulo Norte, ele achou debaixo do palco muitas revistas Aliarona, que é uma publicação da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, mas eram bem antigas, elas remontavam lá a década de 80 e algumas eram mais antigas, até nem chamava Aliarona, a revista da igreja naquela época, chamava A Gaivota. E ele queria jogar fora, eu disse, não, presidente, eu era um jovem, acho que 17 anos, e disse, presidente, eu quero tudo para mim. Meus pais não ficaram muito felizes de eu pegar tantas revistas antigas, cheias de pó, e levar para casa, mas foi maravilhoso para mim, porque eu podia ler e estudar muitos artigos e muito material que antes eu não tinha acesso. Eu posso dizer para vocês que eu li quase todo o material em português que havia sido traduzido antes dos anos 2000. Eu fiz um estudo bem intenso das Escrituras. Talvez existam outros materiais que eu não tenha lido. Por certo, eu não consegui acessar tudo, né? Mas aquilo que chegava nas minhas mãos, eu consumia com grande ansiedade. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque se de um lado eu achava que não tinha muitos materiais traduzidos em português, com comentários, explicações sobre as Escrituras, do outro lado eu tinha o que era fundamental, que eram as Escrituras, a palavra de Deus escrita, a palavra viva dos profetas que nos chegavam pela Conferência Geral, um grande desejo de aprender os caminhos de Deus e sua palavra, e o Espírito que havia sido me dado por imposição de mãos depois que eu fui batizado na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Portanto, meus irmãos, se você não sabe inglês e não tem acesso a vários recursos que existem hoje em dia, se você não consegue comprar certos livros, ainda que eles tenham sido traduzidos, se você não consegue ouvir todos os podcasts, vídeos de pessoas comentando as Escrituras, porque não tem muito tempo na sua rotina, saiba que se você ir direto ao texto das Escrituras, e no caso o texto bíblico do Novo Testamento, buscar o mesmo espírito que tinham os profetas e santos que escreveram esses registros e um grande desejo de aprender, você vai ter tudo o que é necessário para conhecer a palavra de Deus. O profeta Joseph Smith, uma vez ele disse, tenho acesso ao livro mais antigo de todos, que é o Espírito Santo. Por meio do Espírito, o profeta recebeu revelações que estavam assim muito, muito além do conhecimento dos homens mais sábios da época dele. De fato, o menino caipira, a gente muitas vezes fala assim que Joseph Smith era inculto, que Joseph Smith não conhecia muitas coisas. Isso era verdade, era um menino da fazenda com pouca educação formal quando foi chamado para ser profeta. Mas uma coisa aconteceu com ele. Quando ele viu os céus abertos, porque ele tinha um grande desejo de aprender sobre a salvação, sobre a alma dele, sobre qual igreja ele e a família deviam se unir, e por causa desse grande desejo, Deus revelou luz sobre luz, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ele foi progredindo,
no final da vida dele, teve uma vida muito curta, porque foi assassinado na cadeia de Carthage antes de completar 40 anos, na vida dele, ele cresceu, ele sabia hebraico, ele sabia alemão, ele conhecia sobre política, E olha que a vida dele não foi fácil, foi refugiado, foi fugitivo, foi prisioneiro, e ainda assim ele progrediu muito. Por quê? Porque ele se dedicou, é verdade, teve muito da dedicação dele, ele teve que trazer esforço, né? Não era fácil. Uma vez Oliver Cowdery queria traduzir o livro de Mórmon, e ele pensou que ele só olhar já ia aparecer lá, como se fosse uma mágica. E o Senhor Deus ensinou para ele, deve estudá-lo bem em tua mente, e depois que ele tivesse feito esse esforço de estudar, então o Senhor revelaria se estaria certo ou se estaria errado. Então, às vezes nós pensamos que é fácil, que o conhecimento vai ser entregue de bandeja, assim, sem a gente fazer esforço. Não é, Joseph teve que se esforçar muito e nós também temos que nos esforçar muito. Mas se você tem a Escritura, e nós já vamos falar sobre traduções do Novo Testamento que você pode usar. Se você tem o conjunto de Escrituras e você tem um forte desejo, o Espírito Santo de Deus que você recebeu depois de ser batizado, você não foi batizado ainda? Pois é, você precisa ser batizado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e portadores do sacerdócio, assim como Pedro da Antiguidade, vão colocar as mãos sobre tua cabeça e você vai receber o Espírito Santo. A partir do momento que você recebe o dom do Espírito Santo, você tem esse Deus, esse companheiro constante para te ensinar a verdade de todas as coisas. Como o livro de Mórmon diz, o Espírito Santo pode nos revelar todas as coisas, inclusive o significado correto das Escrituras. Porque há muitas interpretações, né? As pessoas acham que um versículo da Bíblia significa uma coisa, outra significa outra, e não é assim. A Bíblia, ela tem um significado. É verdade, porém, que os princípios contidos nas Escrituras podem ter múltiplas aplicações. Isso é normal. As parábolas do Senhor, que nós vamos estudar esse ano, elas se aplicavam para aquele povo na época, mas se aplicam para nós hoje. E podem se aplicar de forma diferente dependendo da nossa situação. Assim, uma pessoa que está sofrendo uma doença grave pode ler uma mensagem de Cristo e sentir um conforto, sentir que vai ser curada pelo poder de Deus. Uma outra pessoa que está passando, sei lá, por causa que o filho está rebelde, pode achar nas palavras do Senhor um significado diferente daquele que está buscando para achar cura para o corpo físico, né? Então, as Escrituras têm essa capacidade maravilhosa de se adaptar às nossas circunstâncias. Não obstante, a gente não pode distorcer as Escrituras, a gente não pode tentar pegar um trecho de Escritura e distorcer para outro, e é por isso que o apóstolo Pedro diz que nenhuma passagem de Escritura é de particular interpretação, mas nós precisamos do Espírito de Deus para entender. Então, vamos correr os olhos aqui nessa lição que vocês vão estudar pessoalmente sobre ser responsável por seu próprio aprendizado e tentar ver como que a gente pode tirar mais vantagem do nosso estudo do Novo Testamento de 2023. Já começa... Então, se vocês não estão acostumados a estudar o Vem Segue-me, vocês talvez se beneficiem dessa explicação que eu vou dar agora. Se vocês já estudam o Vem Segue-me, vocês... isso aqui não vai ser novidade, né? Normalmente o formato é assim, vem com uma foto, vem o período de tempo que você tem para estudar a designação. No caso aqui não tem, se você for para a próxima, por exemplo, próxima lição, que é a segunda, você vai ver que o título é Mateus 1 e Lucas 1. Então é a escritura que você tem que estudar. Se você está usando um dispositivo móvel, como um smartphone, ou se você está usando um computador, você pode clicar e vai ter um hiperlink te guiando já para a passagem de escritura, tá bom? Mas aqui não tem porque é a primeira lição introdutória. Então o que a gente vai estudar é o texto do manual. Essa é outra coisa. Se você não tiver tempo, muito tempo na semana, para estudar, porque sua vida está muito tarefada, muito corrida, vai no texto da escritura, é o principal, tá bom? Não são as palavras que estão no guia, porque as palavras que estão no guia é uma explicação das escrituras. Então, se você tem tempo, estuda os dois. Esse é o ideal. Você vai ler o manual, você vai ler as escrituras, não necessariamente nessa ordem. Você pode começar nas escrituras e depois ler o manual, né? Mas esse manual é muito bom para as discussões que a gente tem em grupo,
na igreja, na família. Agora, se você não tem tempo, vai direto para o texto, porque o texto de escritura é mais importante do que as palavras de explicação das escrituras. Vamos voltar lá para somos responsáveis por nosso próprio aprendizado. Então, no começo, tem a foto, tem a designação, o período que você vai estudar, tem um título, né? Tem também um parágrafo inicial que está em itálico, né? As letrinhas estão deitadas lá, que convidam a gente a refletir sobre alguma coisa, nos ajudam em nosso estudo pessoal ou em grupo, e é muito interessante. Então, logo agora aqui na introdução tem: o propósito das Escrituras é ajudá-lo a chegar-se a Cristo e a se tornar mais plenamente convertido a seu Evangelho. O recurso Vem e Segue-me, estudo pessoal e familiar, pode ajudá-lo a entender as Escrituras e nela encontrar a força espiritual de que você e sua família necessitam. Assim, em suas aulas da igreja, você terá a oportunidade de compartilhar seu conhecimento e incentivar os santos de seu convívio em seu esforço de seguir a Cristo. Essa é a intenção do manual e essa deve ser sua intenção a estudar aqui, como um auxílio para você entender as Escrituras e ajudar o próximo. Bom, se você usa o manual físico, porque às vezes você também vai encontrar ele impresso, né? Não sei se chegou para você. Você vai ver que tem espaços para você fazer anotação durante o seu estudo, sua reflexão. É muito importante anotar por vários motivos, mas vou dar 2 aqui. Primeiro, quando você anota, você pensa mais sobre aquilo que você leu, que você ouviu. Então, na hora de anotar, o seu cérebro vai fazendo conexões, vai chegando a conclusões. É muito importante. Segunda coisa, quando você anota, você mostra a Deus que você valoriza o conhecimento que Ele está te dando. E esse ato de fé, de anotar, mostra que você está preparado para mais. Então, quando você anota, Deus ele pode te conceder mais. Aí, chegamos à lição e começa assim: que buscais? Jesus perguntou aos discípulos de João Batista. Nós vamos poder estudar isso, né? Porque João Batista preparou o caminho para Cristo e João Batista disse para os discípulos: vai lá ver, vai lá ver. E eles foram. E aí Cristo, quando eles chegaram, disse: o que vocês estão buscando? Podemos nos fazer a mesma pergunta, pois o encontraremos no Novo Testamento. Dependerá muito do que buscarmos. Buscar e encontrareis é a promessa do Salvador. Portanto, pergunte-se aquilo que vier à sua mente enquanto estuda, e então busque as respostas diligentemente. Lembra que eu falei sobre adaptação? Pois é, você é responsável por buscar conhecimento para solucionar os desafios da sua vida. Você não pensa que o governo vai solucionar os problemas da sua vida, você não pensa que sua mãe, seu pai, seu irmão, sua esposa, seu marido. É você que tem que lidar com os desafios da sua vida. Nós somos gratos pelo suporte de amigos, de parentes, de familiares, de anjos, de profetas, de professores, mas a salvação é uma questão individual. É você que tem que buscar seu testemunho, é você que tem que buscar sua salvação. E com relação ao conhecimento do Evangelho, o que você deseja? O que você busca? E eu falei sobre a questão do tempo, né? Se a pessoa tem muito tempo ou pouco tempo para ler as Escrituras. Existem momentos da nossa vida que a gente está mais tranquilo, existem momentos que a gente tem muitos compromissos. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, sempre haverá tempo para você estudar as Escrituras. Nem que seja alguns minutos por dia, mas você vai ter tempo. Então, o que você está buscando a longo prazo na sua vida? Ano novo é o momento de refletir. A gente faz metas, né? Eu quero emagrecer, no meu caso eu quero ganhar músculo, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero terminar a faculdade, eu quero começar a faculdade. Existem tantas metas que nós podemos fazer e nós vamos, na lição, falar um pouco sobre metas, não hoje, né? Uma outra ocasião, porque Jesus Cristo, ele cresceu em várias áreas da vida dele. Todas as áreas, né? Físico, espiritual, social, falei espiritual, físico, social e também familiar, né? Profissional, posso acrescentar. Fala lá em Lucas 2. Jesus crescia. Bom, nós vamos ver isso. Não vou dar spoiler, mas o fato é que nós também temos que nos desenvolver como Jesus. E quais são nossas prioridades?
Às vezes a gente coloca tantas coisas na frente de Deus e de sua justiça, muitas vezes a gente não tem intenção de fazer nada ruim, né? Ou de deixar Deus em segundo plano, mas a gente acaba deixando. Então, se você lê as Escrituras todos os dias, estudar, ponderar sobre as coisas que você leu, então isso vai ser um sinal para você e para Deus de que você está colocando Ele em primeiro lugar. Você não lê as Escrituras todo dia para chegar para os outros e dizer, eu leio todo dia, né? Ser como os fariseus que querer se orgulhar da sua retidão. Claro que você pode ser um exemplo, né? Seria muito, muito legal se o seu filho te surpreendesse e você estiver lendo as Escrituras. Se o seu neto vê você lendo e estudando as Escrituras. Já pensou a impressão na mente e no coração que vai ficar nesse jovenzinho? Ele saber que o pai, a mãe, o avô, a avó, o irmão, quem seja, lê as Escrituras todos os dias. Então prioriza isso, porque vai ser uma bênção na sua vida, mas também pode ser uma bênção na dos outros. Quem diria que o estudo das Escrituras que tive na minha juventude podia gerar vídeos como esse, né? Podcasts como esse, onde eu estaria compartilhando as coisas que me fizeram tão bem. Então, pode ser que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Deus, Ele quer te usar para abençoar a vida de outras pessoas. Mas se você não estiver preparado, Ele não vai conseguir usar você em muitas situações que poderia usar, caso você tivesse preparado com a boa palavra de Deus. Então vamos nos nutrir dessa maravilhosa palavra. Se você buscar, você vai encontrar, e tesouros de conhecimento vão ser revelados. Uma das escrituras que eu mais gosto em Doutrina e Convênios, e olha, não se preocupe com isso, viu? Nós estamos estudando o Novo Testamento, mas nós vamos pular de obra padrão para obra padrão. Então, as escrituras estão todas relacionadas e acho muito legal quando a gente consegue fazer uma correlação entre as escrituras. E me veio agora à mente essa, que é uma das passagens que eu mais gosto, em Doutrina e Convênios 76. Antes de Joseph Sidney e Rigdon relatarem a maravilhosa visão que eles tiveram das glórias e também das trevas exteriores, né, dos reinos depois desta vida, eles escreveram as seguintes palavras do Senhor. Eu, Senhor, sou misericordioso e benigno. Para quem quiser ler, está em Doutrina e Convênios 76, começando no 5. Para com aqueles que me temem, deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Então o Senhor é misericordioso e Ele se deleita em nos abençoar. Grande será a sua recompensa, eterna a sua glória. E a eles revelarei todos os mistérios, sim, todos os mistérios ocultos de meu reino, desde a antiguidade, por eras futuras, dar-lhe-eis a conhecer a boa disposição de minha vontade concernente a todas as coisas relativas ao meu reino. Sim, até as maravilhas da eternidade conhecerão. Coisas futuras mostrar-lhe-ei, sim, coisas de muitas gerações. E sua sabedoria será grande, e seu entendimento alcançará os céus, e diante deles a sabedoria dos sábios perecerá, e o entendimento dos prudentes se desvanecerá. Porque pelo meu espírito os iluminarei, e pelo meu poder dar-lhe-eis a conhecer os segredos da minha vontade, sim, até as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e ainda não entraram no coração do homem. Pelo poder do Espírito vão se abrir os olhos do nosso entendimento, meus irmãos e irmãs. Então, vamos ser fiéis, porque Deus tem esse desejo, Ele quer, Ele gosta, Ele se deleita de revelar a sua vontade e seus mistérios para nós. Então, sejamos discípulos fiéis. E aí, algumas ideias para o estudo pessoal das Escrituras, que você pode inclusive usar no estudo em família, no estudo em grupo, né? Na verdade tem assim, a sessão para estudo individual e depois vem mais para baixo ideias para o estudo das escrituras em família, que é muito legal de você usar. Se você é como eu
e vive sozinho, então você vai focar, acho que mais na primeira parte. Nada impede, porém, e eu muitas vezes corro os olhos para as ideias de estudo familiar, porque às vezes eu estudo em grupo, estudo com os meus irmãos, então, ou com a minha família remotamente, né, por Zoom. Então é muito importante que a gente consuma esse material, porque tem muitas ideias boas para como aplicar. Tem ideias para aplicar para crianças, para jovens, e é muito, muito útil para você, se você é um professor de doutrina do Evangelho, ou do seminário, ou do instituto. Tá certo? Então vamos lá. A primeira ideia que tem aqui é assim: para aprendermos verdadeiramente com o Salvador, precisamos aceitar seu convite, vem e segue-me. O convite do Salvador, vem e segue-me, se aplica a todos. Não é à toa que essa série de estudos, né, esses guias, eles têm como título Vem e Segue-me. Porque é para nós aprendermos e colocarmos em prática o que o Senhor nos ensinou. Bom, continuando a leitura. O convite é para todos, tanto os principiantes no caminho do discipulado, quanto aos que vêm percorrendo esse caminho por toda a vida. Esse foi seu convite para o jovem rico que estava se esforçando para guardar os mandamentos. O que esse jovem aprendeu e o que todos precisamos aprender é que ser um discípulo significa consagrar toda a nossa alma ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. Progredimos no discipulado ao identificarmos o que nos falta, o que precisamos mudar e o que buscar para segui-lo mais plenamente. Aprender com o Salvador tem início quando nos esforçamos para compreender o que ele ensinou. Por exemplo, ao explorar o que se segue, como seu entendimento da humildade se torna mais profundo. Aí ele coloca uma lista para a gente ler de escrituras, para a gente aprender os ensinamentos e o exemplo do Salvador relacionado à humildade. Então, vamos... Aí ele convida também você a anotar, tá? Essas coisas. Eu vou pular para o próximo tópico, vou deixar vocês fazerem esse exercício pessoalmente. Sou responsável por meu próprio aprendizado. O elder David Abedner, que é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele ensinou: não devemos esperar que a igreja, como organização, nos ensina ou diga tudo o que precisamos saber e fazer para nos tornarmos discípulos dedicados e para perseverarmos valentemente até o fim. Quase não saiu essa palavra, hein? Perseverar até o fim, pois é. Ao contrário, nossa responsabilidade pessoal é aprender o que devemos aprender, viver como sabemos que devemos viver e nos tornar quem o Mestre gostaria que nos tornássemos. E nosso lar é o lugar principal para aprendermos, vivermos e nos moldarmos. Então, o que significa para você ser responsável por nosso próprio aprendizado? O que você acha? Como que você pode colocar isso que Elder Bednar está falando aqui em ação? Você vai... uma das coisas que você pode ver, como é que foi esse seu último ano, né? Quando você ia para a classe da escola dominical, para o coro de elders, para a sociedade de socorro, para a classe dos jovens, não importa, quando você ia assistir aula, não quando você ia dar aula, mas assistir, você ia preparado para participar? Você tinha lido as designações, você tinha estudado? Ou você ia lá apenas para receber, né? Você não ia lá só, ou pior, né? Você nem ia para receber, você ia lá para cumprir tabela e acabava pescando um pouquinho, dormindo um pouquinho. Então, esses são sinais que você pode identificar em você mesmo, não nos outros. Deixa, o outro não importa, o que importa é você, não vai ficar reparando no outro. Claro que muitas vezes nós somos designados a ajudar alguém. A nossa amizade nos faz com que nos importemos ao outro a ponto de chamar a atenção e dizer: olha, vamos estudar as escrituras, já estudou hoje, né? Os pais têm que lembrar os jovens, as crianças, os professores também podem fazer metas e tal. Mas lembra que eu disse, por mais que tenhamos pessoas no nosso apoio, né, torcendo por nós, é você que tem que correr com a bola e chutar pro gol. Não adianta contar com outra pessoa. É você
que tem que fazer a meta de estudar as Escrituras e ir diligentemente nesse estudo. Então, o que significa ser responsável pelo seu próprio aprendizado? Pondera sobre isso. Preciso saber a verdade por mim mesmo, é o próximo tópico. Talvez você conheça pessoas que aparentemente nunca perdem a fé. Você conhece alguém assim que é fervoroso e você fala, nossa, essa pessoa é imbatível. Ninguém derruba essa pessoa. Passou por tantas dificuldades e continua fiel, comprometida. E eu conheço pessoas assim, incrível, né? E muitas vezes quando nós passamos na nossa vida dificuldades, a gente vacila, fica fraco, desanimado, e essas pessoas são um verdadeiro baluarte, porque a gente olha com admiração. Agora, o que a gente não sabe, e que se a gente conhecesse os detalhes e a intimidade dessa pessoa, é que ela teve que lutar dia após dia, às vezes hora após hora, para manter o testemunho dela. E essa grande árvore que cresceu, que floresceu e que dá frutos, ela na verdade começou como a de todos nós, uma sementinha que precisou ser nutrida e cuidada. Portanto, ele diz aqui, essas pessoas que são fiéis nos lembram as 5 virgens sábias da parábola do Salvador. O que talvez nós não observamos são os esforços diligentes delas no fortalecimento do seu testemunho da verdade. Então, essas pessoas, elas tiveram que progredir, elas tiveram esses esforços para fortalecer o testemunho delas, a conversão delas. E a mesma coisa vai acontecer com você. Você talvez não sinta que está progredindo muito no seu conhecimento do Evangelho, à medida que você estuda todos os dias. Eu já vi vários comentários de seguidores dizendo, Lucas, é difícil para mim estudar as Escrituras. Eu leio, mas parece que aquilo não entra na minha cabeça. Ou eu não consigo lembrar de onde está a Escritura. Eu estudei, mas na hora que eu... Fiquem calmos, meus irmãos e minhas irmãs. Se vocês estudarem todos os dias, com um grande desejo de aprender, tendo o Espírito de Deus para ensinar a verdade, porque ninguém pode ensinar a verdade a não ser o Espírito de Deus. E quando vocês forem ensinados, o Espírito vai testificar no coração de vocês que isso é verdade. Se for preciso que vocês ensinem a palavra de Deus, naquela hora, naquela mesma hora, ainda que vocês não se sintam preparados, o Espírito vai revelar a verdade e você vai conseguir falar. E se for necessário, vai falar por 2 horas sem parar. Porque as Escrituras foram plantadas no seu coração, foram nutridas pelo seu esforço e diligência de cultivar essa boa semente. E agora ela vai dar frutos. Então não se preocupa. Para todos aqueles que estão preocupados, se estão aprendendo, se estão se desenvolvendo, eu prometo, seja diligente, seja esforçado. Procure estudar, anota, faz perguntas, estuda numa mesa em vez de estudar na cama, estuda de manhã em vez de estudar de noite. Essas são dicas dos profetas e apóstolos que nos ajudam. Agora, se você só tem tempo para ouvir as Escrituras, você não consegue ler, mas se você consegue ouvir enquanto você está no trem, no metrô, quando está dirigindo, tudo bem, é o melhor que você pode dar, né? Lembre das prioridades, mas se é o melhor, tudo bem. E Deus vai te abençoar também, porque é o melhor que você pode dar. E então, faça esse esforço, tá? 2023 tem que ser um ano diferente no estudo das Escrituras. Você pode ser melhor, você tem que ser melhor nisso, porque vai ser uma grande bênção para você e para a sua vida. Estudar a vida do Salvador, os ensinamentos dele, o ministério dele, a missão sagrada dele e o dos apóstolos que ele escolheu é simplesmente sem igual. Então, esteja preparado para grandes experiências espirituais. Esteja preparado para aprender do alto e ser uma testemunha dessas grandes bênçãos. Prometo para vocês que se vocês se dedicarem, fizerem a sua parte, alguns momentos durante o seu estudo pessoal das Escrituras, vai ser como se você estivesse lá, presenciando o Senhor Jesus Cristo realizando esses milagres, presenciando a repreensão dele aos iníquos fariseus. Vai ser como se seus olhos vissem Lázaro sendo levantado dos mortos depois de 4 dias.
vocês vão ver pelos olhos da fé aquilo que as pessoas do Novo Testamento viram com os olhos mortais. Mas, por causa do Espírito de Deus, vocês vão ser tão abençoados quanto aquelas pessoas, de saber que Cristo é o Messias e que ele cumpriu a vontade do Pai, realizando uma expiação infinita e eterna. Bom, para terminar esse primeiro podcast, eu quero falar sobre o plano de salvação de Deus. Antigamente, na escola dominical, a primeira aula do ano, independente do curso que seria dado, era o plano de salvação. Pois é, deixa eu falar um pouco sobre isso para vocês. E aí eu encerro. Esses podcasts, eles vão ter normalmente a duração de 50 minutos, 1 hora. Os vídeos mais curtos, concisos e que serão o principal do canal, o estudo do Vem Segue vai ser mais curto, talvez tenha uma meia hora aí, e vocês podem acompanhar, eu quero que vocês acompanhem, mas eu sei que muitos de vocês gostam de ouvir e de estudar longamente, né? Então esse é para vocês, aqueles que gostam de estudar longamente. E então acho que não tem problema se eu ficar mais alguns minutos aqui conversando com vocês sobre o plano de salvação. E o que eu quero dizer sobre o plano de salvação é que ele foi feito para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Muitos de vocês que foram ensinados pelos missionários, que são conversos na igreja, e muitos de vocês que fizeram missão de tempo integral, conhecem um diagrama do plano de salvação, no qual a gente desenha alguns círculos, né? Algumas bolinhas lá, põe algumas flechas e começa a preencher assim, ó. Vida pré-mortal, primeira bolinha, aí põe uma flechinha. Nascimento, vem aqui, vida na terra, né? Ou só escreve terra ou mortalidade. Depois uma outra flechinha, mundo espiritual. Aí nessa bolinha você faz uma divisão. Paraíso, prisão. Depois faz uma outra flechinha, ressurreição, julgamento. Então essa flechinha liga a 4 possibilidades, que é o reino celestial, reino terrestrial, reino telestial e as trevas exteriores. Esses reinos, 3 com glória e 1 sem glória, são os destinos finais depois do julgamento final. E nós vamos estudar sobre isso no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele tem um discurso sobre ressurreição e ele fala sobre esses lugares sagrados. Não só ele, o Senhor Jesus Cristo também falou que o Pai tinha várias moradas, enfim. Quando nós chegamos nesse ponto doutrinário, vocês vão ver. Mas o que acontece? Muitos de nós, ao apresentarmos esse gráfico, essa maneira de ensinar o plano de salvação, né, que nós antes vivíamos com Deus, viemos para a Terra para ser provado, passando pelo véu do esquecimento, e queremos ir para o reino celestial, que é onde Deus vive, esquecemos de colocar Jesus Cristo. A gente fala de tudo, a gente fala sobre batismo, sobre templos, a gente fala sobre o mundo espiritual, que as pessoas estão recebendo o evangelho, a gente fala sobre a glória celestial receber a ministração pelo Espírito, terrestrial por Jesus Cristo. A gente explora tantos detalhes e fala tantas coisas, cita tantas escrituras e esquece de que todas essas coisas estão relacionadas a Jesus Cristo. Então, a próxima vez que você desenhar um esquema desse, comece por escrever Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, como João vai testificar no primeiro capítulo, é o verbo que foi escolhido antes de nascer. É Jesus Cristo que se tornou o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então ele foi escolhido lá na vida pré-mortal, que se não fosse por ele, nós não teríamos o plano de salvação. Jesus Cristo é peça fundamental do plano do Pai. Aquele grande conselho não era para decidir qual era o plano, era para decidir quem seria enviado, e Cristo foi o primeiro a se voluntariar. Na vida pré-mortal, Satanás e seus anjos, na época ele chamava Lúcifer, foram expulsos pelo poder de Jesus Cristo. Quando nós viemos para a Terra e a humanidade foi criada, nós temos que lembrar que a criação se deu pelo Senhor Jesus Cristo, né? O Pai supervisionou tudo. Ele é o grande governante do universo, mas quem pôs a mão na obra aqui foi Jesus Cristo, pela a maior parte da criação, né? Durante a criação do homem, Deus o Pai estava mais envolvido e criou
o homem à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Os profetas do passado, quando nós falamos da dispensação, nós temos que lembrar, falavam de Jesus Cristo, pregavam sobre Cristo e muitas coisas da vida deles eram símbolos de Jesus Cristo. A própria lei de Moisés apontava para Cristo. E quando o Salvador vem no meridiano dos tempos, estabelece a igreja dele, ele ensina a verdade de que os homens vão ao Pai através dele. Arrependimento, batismo, o dom do Espírito Santo só são possíveis pela fé em Jesus Cristo. Então a igreja da Antiguidade é centralizada em Jesus Cristo. De fato, o nome da igreja da Antiguidade é Igreja de Jesus Cristo. E essa igreja cresce, desenvolve, e os apóstolos e missionários pregam Cristo aos 4 partes da terra, né? Eles amam Jesus Cristo a ponto de dar a própria vida. Há uma grande noite de apostasia, mas nesses últimos dias Deus restaura a verdade. Então, quando nós morrermos, nós vamos para o mundo espiritual. E lá, a pregação do Evangelho acontece porque Cristo, quando havia morrido, estabeleceu essa pregação. Nós, quando tivermos a oportunidade de sermos julgados pelo Messias. Ele é que vai ter uma entrevista face a face conosco. Então nós vamos herdar o reino de acordo com as obras que fizemos aqui na terra. A misericórdia de Cristo não pode roubar a justiça de Deus. E Cristo vai oferecer a misericórdia se nós guardarmos os mandamentos dele. O mediador nos ensinou que nós precisamos ter fé, se arrepender, ser batizado, receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Esses são os requisitos da lei. Esses são os requisitos do Evangelho. De fato, isso é o Evangelho. É o mesmo convênio que Abraão, Isaac e Jacó fizeram. Então, todo o plano de salvação ensinado nas Escrituras e resumido nesses diagramas, ele se centraliza em Jesus Cristo. Precisamos colocar Cristo na frente. Quando você tiver perguntas a estudar as Escrituras, tenta pensar sobre isso, né? Como que Jesus Cristo se encaixa nessa história, nessa parábola, nesse símbolo? Principalmente em Apocalipse, quando a gente vê muitos símbolos, você vai precisar lembrar disso. As Escrituras são escritas e foram preservadas para testificar sobre Jesus Cristo. Então lembra de Cristo durante o seu estudo. Começa com uma oração ao Pai Celestial em nome de Cristo e mergulha profundamente, sem pressa de terminar um capítulo. Às vezes você vai ficar em um versículo muito tempo, reflete sobre ele durante o dia, anota as perguntas que você tiver, anota as respostas que vier. E se não vier respostas, continua com isso na mente. Algumas perguntas que eu tive durante meus estudos demoraram anos para serem respondidas. Embora minha busca tivesse sido diligente, Deus não achou um momento apropriado para me responder naquela ocasião. E depois, subitamente, quando eu estava fazendo uma coisa que não estava nada relacionada ao estudo das Escrituras, podia estar na academia malhando, podia estar andando para algum lugar, podia estar fazendo compras, e o Espírito me trazia a resposta que por muito eu havia buscado. E assim vai ser também contigo. Então, continua buscando, porque no devido tempo Deus vai te revelar a verdade. Coisas importantes. Ele vai revelar grandes mistérios da eternidade. Maravilha. Isso aumenta a nossa fé e nossa devoção. Mas Ele também vai revelar coisas que você precisa saber agora para lidar com os desafios da sua vida. Como se livrar de uma dívida. Como melhorar o seu relacionamento com seu pai, que você já não fala há muito tempo. Como você pode suportar essa doença. Todos os desafios, talvez na sua profissão, nos seus estudos, todas as coisas que você enfrenta, a morte de um ente querido, a perda de uma habilidade que você tenha, talvez não consegue mais andar, não consegue mais ver, todas as coisas que você enfrenta em Cristo podem ser resolvidas. E é o estudo da vida dele, da missão dele, do ministério dele, que vai te dar essa força e esse conhecimento para prosseguir. Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por terem assistido. Eu espero que vocês lembrem que o estudo das Escrituras é tua responsabilidade. Não adianta você ouvir esse podcast ou qualquer outro vídeo, assistir, se você não estudar as Escrituras por conta própria. Separa um tempo diariamente para fazer isso.
Talvez você só consiga estudar de noite. Eu falei que de manhã é melhor, e de fato é melhor. O presidente Hunter uma vez falou que era melhor, e os missionários estudam de manhã, a nossa mente está mais desperta, mas às vezes para você é de noite que funciona melhor. Tem insônia ou depois do dia, tudo bem, faz o que é melhor para ti. Mas faça. Talvez você seja membro da igreja há muitos anos já e se sente feliz de ser membro. E coisas maravilhosas aconteceram. Mas você não tem tido um estudo regular das Escrituras. Talvez você olhe para o tempo que foi um missionário de tempo integral e pense: como era bom aqueles dias. Eu estudava todos os dias 1 hora das Escrituras. E estudava depois com meu companheiro, 1 hora adicional. E eu sentia tanto o Espírito de Deus, o amor de Deus, e apesar de ser difícil a missão, nós éramos felizes. E você pensa, por que eu não consigo ter o mesmo estudo, a mesma qualidade de estudo que eu tinha? Essa resposta é você que tem que dar, eu não vou dar para você, mas se o seu estudo não foi diligente em 2022, agora é hora de mudar. Isso é parte do arrependimento. Mudança é maravilhosa, porque você pode deixar o antigo eu e se tornar um novo. Então, faça isso como meta. E se falhar um dia, tudo bem, o próximo dia você vai fazer melhor, vai se arrepender. Mas imagina o seu sentimento quando você chegar no final do próximo ano, começar a estabelecer metas para 2024 e olhar para trás e perceber, nossa, esse ano foi difícil, muitas coisas aconteceram, algumas coisas não se realizaram, mas uma coisa eu fiz bem, uma coisa eu completei, que foi meu estudo do Novo Testamento. Eu li, eu aprendi e fui edificado. E hoje o meu conhecimento é maior do que era antes. Eu conheço o Salvador Jesus Cristo de uma forma que eu não conhecia antes. E eu prometo para vocês que naquele dia você vai se regozijar e até vai pensar, meus esforços nem foram tão grandes assim. Tudo o que eu fiz foi reservar alguns poucos minutos por dia para estar com o meu Salvador. E como o fermento que leveda a massa, né, e faz crescer, assim vão ser esses pequenos minutos do dia. Eles vão fazer sua vida crescer, edificar e se tornar maravilhosa. Então é isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigado por terem assistido ou ouvido este primeiro podcast de 2023. Eu espero que vocês acompanhem, convidem seus amigos para poder desfrutar aqui desse conteúdo. Espero que seja um desfrute, né? Espero que seja um deleite, mas também vou ficar grato se vocês fizerem aí um feedback e falarem, Lucas, melhora nisso, faz nisso. Eu sempre aprecio os comentários de vocês. Vocês são maravilhosos e é por causa de vocês que eu tô fazendo esse conteúdo, porque eu me sinto tão feliz de ouvir sobre o progresso de vocês. Sobre isso, eu tenho a alegria de ler, por exemplo, sobre um irmão que foi batizado por meio do canal Videira Verdadeira. Recentemente passou no templo fazendo ordenanças pelos seus familiares e ele me envia seu testemunho, é tão bonito. E eu guardo aquilo, né? Eu tiro um screenshot e guardo. Falo, esse é o meu salário. Que grande bênção. Uma outra irmã, também nos comentários que li, disse, depois que terminamos de ver seu vídeo de Malaquias, o meu marido me disse que vai ser um dizimista integral. Depois de 40 anos que ela tinha lutado para ele ser um dizimista integral, ele decidiu depois do vídeo. Agora você pensa, Lucas, foi sua habilidade para ensinar? Não, meus irmãos, foi porque eles estavam dispostos e porque o Espírito de Deus
encontrou, por meio das escrituras que eu compartilhava, a oportunidade de testificar no coração deles. E eles sentiram que era a hora de ser mais fiéis. Então, eu espero que nesses vídeos todos nós possamos sentir esse espírito de amor e de devoção e ser mais fiéis a Deus. Convido vocês a compartilhar suas experiências que vocês tenham, porque isso vai me fortalecer e vai fortalecer outros também. Obrigado, encontro vocês no próximo podcast. Até mais, pessoal.